parou para pensar que o líquido que move o seu carro, o avião e a economia global é, na verdade, um coquetel de centenas de moléculas diferentes? E que a jornada desse líquido começa a quilômetros de profundidade em um lodo preto e viscoso que a maioria das pessoas nem imagina como é transformado? Estou falando da gasolina. Um produto tão comum que o usamos todos os dias, mas cujo processo de criação é uma das maiores obras de engenharia e química do planeta. Mas o que aconteceria se eu te dissesse que a gasolina que você coloca no seu tanque é apenas uma pequena fração de tudo o que é extraído da Terra? E que, para criá-la, precisamos quebrar moléculas gigantescas em pedaços minúsculos, em um processo que envolve temperaturas mais altas que a lava de um vulcão? No vídeo de hoje, vamos desvendar a alquimia industrial por trás do combustível mais importante do mundo. Vamos descobrir como é, curiosamente, feito a gasolina. Fique comigo até o final, porque você vai mergulhar profundamente na extração de petróleo, conhecer a torre de destilação que separa o óleo em frações com precisão de laboratório e entender o segredo da octanagem, o número mágico que impede o motor do seu carro de explodir. A gasolina não é apenas um combustível. É o resultado de uma saga que começa com a morte de organismos microscópicos há milhões de anos. Sua criação é um processo que exige paciência, precisão e uma profunda compreensão da química. 1. O ouro negro, da origem à extração. A jornada da gasolina começa com o petróleo bruto, o ouro negro. Ele é o resultado da decomposição de plânctons e algas marinhas que morreram e foram soterradas sob camadas de sedimentos por milhões de anos. A pressão e o calor transformaram essa matéria orgânica em uma mistura complexa de hidrocarbonetos. A extração. O petróleo é extraído de reservatórios subterrâneos, seja em terra ou no fundo do oceano, através de plataformas de perfuração. A perfuração é uma façanha de engenharia que pode alcançar mais de 10 quilômetros de profundidade. O petróleo bruto que sai do poço é uma mistura viscosa, escura e cheia de impurezas como água, gás e sais. Ele precisa ser transportado por oleodutos ou navios-tanque gigantescos até o coração do processo, a refinaria. 2. A separação mágica, a destilação fracionada. Quando o petróleo bruto chega à refinaria, ele é aquecido a cerca de 400 graus e injetado no fundo de uma torre gigantesca chamada torre de destilação fracionada. É aqui que a mágica da separação acontece. O princípio da destilação. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos e cada um tem um ponto de ebulição diferente. Na torre, o petróleo aquecido se transforma em vapor e começa a subir. Os hidrocarbonetos mais pesados, com pontos de ebulição mais altos, como o piche e o óleo lubrificante, condensam-se e são retirados na base da torre. Os hidrocarbonetos mais leves, com pontos de ebulição mais baixos, como a gasolina, a nafta e o gás de cozinha, sobem mais alto na torre antes de condensarem. A gasolina é retirada em uma seção intermediária da torre, a uma temperatura que varia entre 30 graus e 200 graus. Mas a gasolina que sai dessa torre, chamada nafta, ainda não é a gasolina que você usa. Ela é de baixa qualidade e não tem a potência necessária. 3. A quebra de moléculas, o craqueamento catalítico. A demanda por gasolina é muito maior do que a quantidade que a destilação fracionada consegue produzir. Além disso, a gasolina de destilação direta tem uma octanagem muito baixa. É aí que entra o processo mais importante e mais impressionante da refinaria, o craqueamento catalítico fluido, FCC. O que é craqueamento? Craqueamento significa quebrar. O processo pega as moléculas de hidrocarbonetos mais pesadas e menos valiosas, como o óleo diesel e o querosene, e as quebra em moléculas menores e mais leves, que são a gasolina. O processo FCC. 1. O catalisador. O
O óleo pesado é misturado com um pó finíssimo de catalisador, geralmente zeólitas, que é aquecido a cerca de 530 graus. 2. A reação. O catalisador acelera a quebra das moléculas gigantes em moléculas menores de gasolina. 3. O rendimento. O craqueamento catalítico é o que permite que as refinarias transformem até 50% do petróleo bruto em gasolina de alta qualidade. Mas o processo não para por aí. Para garantir que a gasolina seja de altíssima qualidade, ela passa por uma série de tratamentos. Um deles é a hidrotratamento, onde o combustível é misturado com hidrogênio em alta pressão para remover impurezas como o enxofre. O enxofre é um poluente e também um inimigo dos catalisadores dos carros. Outro processo crucial é a reforma catalítica. Aqui a nafta de baixa octanagem é aquecida e passa por um catalisador de platina. Isso não quebra as moléculas, mas as reorganiza em estruturas mais complexas e ramificadas, como os aromáticos, que têm uma octanagem naturalmente muito alta. É um verdadeiro upgrade molecular, transformando um componente mediano em um componente premium para a gasolina. E a curiosidade é que mesmo depois de todo esse refino, a gasolina ainda é incolor. A cor amarelada que vemos é adicionada artificialmente para fins de identificação e segurança. O craqueamento não apenas aumenta a quantidade de gasolina, mas também melhora drasticamente sua octanagem. 4. O número mágico, a octanagem. Você já viu o número da octanagem na bomba de gasolina, mas o que ele realmente significa? A octanagem é a resistência da gasolina à detonação prematura, a famosa batida de pino. O que acontece no motor? No motor, a mistura de ar e combustível é comprimida antes de ser acesa pela vela. Se a octanagem for baixa, a mistura pode explodir sozinha antes da vela disparar, causando a batida de pino, que danifica o motor. A classificação. A octanagem é medida comparando a gasolina com 2 hidrocarbonetos puros, isoctano, octanagem 100. Resiste muito bem à compressão. Heptano, octanagem 0. Detona facilmente. Uma gasolina de 87 octanas se comporta como uma mistura de 87% de isoctano e 13% de heptano. A criação da octanagem. O craqueamento catalítico cria moléculas de gasolina com estruturas ramificadas, que são mais resistentes à detonação. Além disso, as refinarias usam processos como a alquilação e a reforma catalítica para rearranjar as moléculas e aumentar ainda mais a octanagem. 5. O toque final. Aditivos e misturas. A gasolina que sai da refinaria ainda não está pronta para o seu carro. Ela é uma gasolina base, que precisa de aditivos para se adequar aos padrões de cada país. Os aditivos essenciais, detergentes, mantêm os injetores de combustível limpos, anticorrosivos, protegem as peças metálicas do motor, antioxidantes, impedem que a gasolina se degrade com o tempo. A mistura com etanol. No Brasil, a gasolina é obrigatoriamente misturada com etanol anidro. Essa mistura é feita nas distribuidoras e não nas refinarias. O etanol é um oxigenado que também ajuda a aumentar a octanagem e a reduzir a emissão de poluentes. Em resumo, a gasolina é muito mais do que um líquido inflamável. É o resultado de uma cadeia de processos químicos e de engenharia, que transformam um lodo pré-histórico em um combustível de alta performance. É a prova de que a química, quando aplicada em escala industrial, pode mover o mundo. E se você acha que a gasolina comum é complexa, imagine o combustível da Fórmula 1. A gasolina de F1 é um capítulo à parte na engenharia química. Ela é regulamentada para ser muito parecida com a gasolina comercial, mas com uma diferença crucial: a precisão molecular. As equipes de F1 trabalham com as petroleiras para criar um combustível que é otimizado para o motor específico do carro, garantindo a máxima potência e eficiência. O segredo não está em uma octanagem absurdamente alta, mas sim em uma composição molecular perfeitamente balanceada, que garante uma queima limpa e controlada em um motor que gira a mais de 15.000 rotações por minuto. É a busca pela perfeição molecular
que separa o combustível de um carro de rua do combustível de um carro de corrida. E você? Já tinha parado para pensar em toda essa engenharia por trás de algo tão comum? Deixe um comentário e me diga o que mais você quer que o Curiosamente Feito descubra sobre o mundo da engenharia e da tecnologia. Se você achou essa jornada incrível, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para todas as notificações. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos curiosos. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se quiser continuar aprendendo, clique em um dos vídeos recomendados que está aparecendo na sua tela. Até a próxima!